Seja muito bem-vindo ao EDTI Sales. Nesse programa a gente vai falar sobre processos comerciais e vendas, como isso interage entre si, qual é a importância disso para o seu negócio e como entender sobre isso pode te dar a oportunidade de melhorar seu processo, de aumentar os seus resultados. Muito prazer, meu nome é Paulo e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o processo de tomada de decisão de compra. Bom, vamos lá então. O que é o processo de decisão de compras, né? Mais fácil da gente seguir com esse termo. É a forma como a gente racionaliza e organiza os pensamentos no momento de decidir por comprar ou não um produto ou serviço. Agora, esse processo pode ser categorizado de três formas. A primeira delas é o processo de compras afetivo, a segunda é o processo de compras habitual e a terceira é o processo de compras cognitivo, que é o que a gente vai conversar agora, né? Vamos começar com um exemplo aqui, com um exercício. Tenta lembrar em alguma coisa que você está pensando em comprar nesse momento agora, né? Não exatamente agora enquanto a gente conversa, mas alguma coisa que está na sua cabeça, né? O que você tem pensado em comprar. Agora tenta pensar como foi que você deu start para esse processo, né? Como que você começou? Por que você está pensando em comprar esse produto ou serviço que está aí na sua cabeça agora, né? Bom, normalmente isso começa quando você tem um problema para resolver. Então vamos entender o que é um problema. Para a gente entender o que é um problema, é interessante a gente entender o que é não ter um problema. E não ter um problema é quando um produto, um serviço atende completamente a sua expectativa. Você está completamente satisfeito com a sua casa, está completamente satisfeito com a sua formação, está completamente satisfeito com o carro que você anda ou com o seu celular, né? Então você não tem um problema. Bom, dito isso, como que o problema pode se apresentar? Ele pode se apresentar de duas formas. Ou uma queda abrupta na qualidade do produto ou serviço, né? Imagina que você deixou seu telefone cair no chão e ele quebrou e parou de funcionar. Então você tem um problema para resolver, você precisa se comunicar, precisa de um telefone, seu telefone não funciona mais. Ou então, quando você vê o comercial de um telefone novo que tem muito mais recursos do que o que tem o seu e, poxa, aquilo pode melhorar significativamente a sua comunicação e pode ser uma ferramenta muito útil no seu trabalho, né? Então, problema nenhum, estado ideal igual ao estado real, um problema, uma queda abrupta na qualidade do serviço, né? O estado real não é mais o estado ideal, ou então o estado ideal foi elevado a um outro nível, né, que é a possibilidade de você aumentar a qualidade do produto ou serviço com um lançamento, com alguma coisa nova, mesmo que o seu não tenha quebrado. Bom, seguimos por aí então. Esse processo ele vai obedecer uma sequência, né, uma sequência de passos. O primeiro passo a primeira fase, assim dita, né, seria o reconhecimento do problema. Puxa, agora eu reconheci que eu preciso de um telefone novo, ou porque ele quebrou, ou porque aquele lançamento tem muito mais recursos, né? Quando você identifica isso, ou de um jeito ou de outro, você vai partir para a busca por informações. Então, vou começar a procurar, vou começar a pesquisar informações sobre aquele produto ou serviço que resolve o meu problema, né? Ou satisfaz o meu desejo, né? Depois da busca por informações, você vai passar para a terceira etapa, que seria mais ou menos como qualificar os fornecedores, né? Quem que tem esse produto, quem que tem esse serviço que pode resolver o meu problema, né? Aqui no nosso exemplo é um telefone celular, mas isso pode ser uma série de coisas, né? Depois que você passa por essa fase de qualificar esse fornecedor, você vai passar por uma próxima fase, que é a fase de negociação. Normalmente a fase onde você começa a ter contato com a empresa ou com o vendedor, né, que vai te vender o produto ou serviço. Passado por essa etapa, você faz a aquisição e aí você tem uma última etapa que é a avaliação pós-compra, que é você está lá na sua casa já com o seu produto, ou já contratou, já assinou o serviço, e aí você já está avaliando se isso teve impacto positivo ou não, né? No meu ponto de vista, é uma das etapas que as empresas teriam que ter maior preocupação, né? Porque a pior coisa que tem é alguém se sentir enganado, ou sentir que fez uma compra ruim, ou que aquilo não foi legal para ele, né? Ou que não foi tão bom assim para as duas partes, né?
Bom, Paulo, por que que isso é importante? Isso é importante porque dependendo do produto ou do serviço que você está vendendo, as pessoas vão racionalizar e vão organizar o pensamento e vão decidir mais ou menos baseado nessas etapas. Então é muito importante quando você receber o contato, você entender em qual fase, qual etapa que essa pessoa está, né? Qual etapa que essa empresa que está comprando o seu produto está. Porque o desalinhamento entre o processo de decisão e o processo de vendas, ele gera não diria um mal-estar, mas ele não é produtivo nem para quem está vendendo e nem para quem está comprando. Né? Se você está falando em etapas diferentes, você está dando informações que a pessoa às vezes não está procurando naquele momento. Né? Imagina que você sai da sua casa para comprar um apartamento novo. E aí você vai em um lançamento e você não tem muito bem claro ainda o que você está procurando, você não tem muito bem claro quanto que é o orçamento que você tem, se são 2 quartos ou 3 quartos. Na verdade, você não está nem muito certo se aquela empresa que você está conversando é a empresa que vai servir para atender você. E às vezes na outra ponta o corretor já está te falando de prazo, já está te falando que esse preço, a tabela vai mudar, que vai ficar mais caro. Entende que tem um desalinhamento? Onde está o problema do desalinhamento? Você vai embora e provavelmente aquele cara nunca mais vai ligar para você, entendeu? Ou vai ligar 1 ou 2 vezes ainda no mesmo ponto, né? E isso não vai funcionar. Onde está a oportunidade de melhorar a sua conversão? Se você alinha o processo de compras com o processo de decisão, você identifica exatamente em qual etapa que cada cliente seu está, que cada prospect seu está, e você vai tratar cada pessoa de acordo com a etapa que ela se encontra. Então, se eu ainda estou avaliando se aquela empresa é uma boa empresa para me atender ou não, a preocupação do vendedor não é de me falar de produto. A preocupação do vendedor deveria ser me deixar seguro que aquela empresa é uma boa opção para que eu faça negócio. Se eu nem descobri muito bem ainda se eu preciso ou não, né, nem identifiquei completamente o problema, não adianta o vendedor falar para mim que aquela empresa é a empresa que vai resolver o meu problema, que eu posso confiar. Talvez ele precise, talvez não, ele precisa me convencer que, poxa, que trocar de apartamento é uma boa, né? Que, por exemplo, a família vai crescer, ou que o lugar é mais legal. Talvez a preocupação nesse momento seria me mostrar que, comprando aquele apartamento, a minha satisfação, minha vida melhoraria bastante. E aí ele vai me mostrar que eu tenho uma oportunidade, né, o real não é mais igual ao ideal, né? O ideal já veio aqui para cima, né? Então a importância de você entender muito bem como funciona o processo de decisão de compras e alinhar o processo de vendas com ele é essa. Você está sempre falando a mesma língua que o cliente está falando na outra ponta. Com certeza isso vai render resultados e a sua conversão vai aumentar. E o seu time vai aprender a evoluir com as pessoas, né, com os clientes, com os prospects, como você preferir chamar, de etapa para etapa e não ficar vendendo só para aqueles que estão ali no momento de compra. Se você ficar o dia inteiro atendendo, uma hora você vai acabar atendendo quem está no momento de compra. E vai fechar, show de bola. Os vendedores, quando eles pegam as pessoas nessa etapa, eles são bons. Né? O problema é fazer essa evolução com pessoas que ainda não estão nessa etapa. Isso é uma grande oportunidade de aumentar a conversão do seu processo de vendas. Se você não viu o vídeo anterior, no vídeo anterior a gente falou sobre o que é uma venda, né? E bem rapidamente a gente definiu uma venda como o resultado bem-sucedido do processo de interação de compras com o processo de vendas. Né? Isso é um resumo, dá um pulo no vídeo anterior para dar uma olhada. No próximo vídeo a gente vai falar sobre como alinhar esses processos, como fazer isso que a gente está conversando aqui agora, né? Como que eu faço para deixar isso tudo alinhadinho certinho para a conversa ser uma conversa produtiva? Bom, o que eu tinha para falar hoje é isso. Dá um like, se inscreve, compartilha com seus amigos e acompanha a série e o canal que com certeza vai ser muito legal para você.